Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato inédito aqui para vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Galera, lembrando que o link do grupo do canal já está atualizado e se encontra aqui na descrição do canal. O relato de hoje se chama Minha Vida Sobrenatural. E lembrando, você aí que tem um relato de algo paranormal que aconteceu com você ou com algum parente, amigo, conhecido, envie aqui para o Elite Oculta. O e-mail do relato é relatosdaeliteoculta@gmail.com. E agora vamos para o relato. É um relato médio. Boa noite, me chamo Alice e o que trago aqui não é um relato. Porém, são vários fatos sobrenaturais ocorridos em minha vida desde a infância até os dias atuais. O primeiro fato ocorreu no ano de 1990. Eu tinha 9 anos e havia acabado de me mudar para a minha nova casa, que ficava na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Pela primeira vez em 3 anos, a minha família e eu estávamos contentes por onde estávamos morando. E então, arrumamos e nos aconchegamos bem depressa. Depois de 4 meses que nós estávamos na casa, eu comecei a ver uma fumaça branca atravessar o nosso corredor. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito assustada. E falei para a minha mãe o que tinha visto. E depois de um tempo, eu comecei a ver aquilo atravessar o corredor com muita frequência. Então, eu pensei que não estava lá para me machucar. E eu não fiquei mais com medo daquilo. Um dia, a minha mãe e o meu pai admitiram que viram a fumaça também. E nenhum de nós estávamos com medo. E todos decidimos que deveria ser algum espírito bom que não iria nos machucar. E então, nós começamos a chamar esse espírito de a Mulher de Branco. Bem, após 9 meses de eu começar a ver aquela mulher de branco, eu também comecei a ver uma figura escura atravessar o corredor bem devagar. E numa noite, para o meu terror, ele entrou no meu quarto. Eu não conseguia me mexer e nem gritar. E só fiquei ali com os olhos arregalados, vendo aquela figura escura se aproximando de mim. Mas de repente, a mulher de branco apareceu e levou a figura escura junto com ela. E depois desse incidente, eu nunca mais vi a figura escura novamente. Bem, poderia ser a mulher de branco a nossa protetora? Ou poderia ela ter me salvado de alguma coisa maligna? Ultimamente, eu tenho visto uma pequena figura escura parecida. E muitas outras coisas paranormais aconteceram nessa casa. Mas para o relato não ficar gigante, eu pularei para os fatos principais. Em 1995, quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com um tumor intercraniano, também conhecido como angiofibroma. E durante a minha estadia no hospital, eu me perguntava com frequência por que eu? Ou será que aquilo iria me matar? Não era nada bom. A cirurgia veio e foi, e eu me recuperei bem. E com a ocasional dor de cabeça, me lembrando do que eu passei. Bem, pouco antes da minha cirurgia, os eventos paranormais haviam parado um pouco. Mas depois da cirurgia, eu fui amaldiçoada com ocorrências que pareciam pesadelos e estranhos barulhos. A noite em que tudo começou foi como uma outra noite qualquer. Eu estava dormindo e então acordei de repente com o som de alguém batendo palmas. Eu olhei para o relógio antes de qualquer coisa e era cerca de 3:30 da manhã. Então eu olhei pela escuridão do meu quarto e vi uma figura. Era uma mulher alta.
Ela estava andando de um lado para o outro e batendo palmas. Eu gritei o mais forte que eu podia, enquanto tentava alcançar um interruptor da luz. E quando eu olhei de volta, com o quarto já iluminado, ela já não estava mais lá. Na época desse ocorrido, nós morávamos em uma casa no interior paulista. E essa nova casa nunca havia tido histórias de assombração ou algo parecido. Porém, algumas outras coisas aconteceram cerca de 10 meses depois. E foi aí que algo pior aconteceu. Era cerca de 4 da manhã e faltavam umas 3 horas para a escola. Eu estava acordada e então eu ouvi um som que parecia ser um animal grande ou algo assim gritando do lado de fora da minha janela. E aquilo parecia muito o som que um lobisomem faz nos filmes de terror. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia me mexer. E eu estava paralisada de medo. E no segundo que o grito parou, eu pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais, onde eu acordei a minha mãe e falei o que tinha acontecido. Ela falou que eu já estava velha demais para aquilo. Bem, eu concordei plenamente e falei que eu não estava imaginando nada. Então a minha mãe se levantou e buscou o cachorro na cozinha. Ela abriu a porta e deixou o cachorro sair. E depois de uns 5 minutos, ele voltou correndo para dentro de casa, assustado com alguma coisa. E foi aí que eu falei isso para minha mãe. Mãe, eu estou falando a verdade. Eu ouvi algo estranho lá fora e o cachorro voltou assustado. Tem alguma coisa lá fora. Ela só suspirou e falou que eu estava imaginando coisa. E assim ela voltou para a cama. Bem, eu nunca contei mais nada do que aconteceu para ela. Às vezes eu me pergunto coisas como: será que eu estou alucinada com essas coisas? Ou será que estou ficando louca? Será que o tumor e a cirurgia afetaram alguma coisa na minha cabeça? Eu acho que eu nunca saberei as respostas para essas perguntas. Mas o tumor não explica o fato do cachorro ter ficado com medo naquela madrugada. Talvez o que estivesse lá fora fosse de fato um lobisomem. Bem, em 1999, quando eu terminei o colegial, eu passei a me enturmar com um grupo de amigos do colégio, que assim como eu, eram ex-alunos e nós sempre saímos em busca de aventuras pela cidade. Um pouco antes da alvorada, eu e os meus amigos estávamos no carro, dirigindo numa estrada local, indo apanhar alguns cogumelos em um terreno na entrada da cidade. 5 minutos antes de chegarmos no local, estávamos numa curva brusca que te faz olhar em um prado mais adiante. E nesse prado, nós vimos 2 olhos vermelhos brilhantes. E todos nós olhamos enquanto passávamos, e vimos o que parecia ser uma silhueta nas sombras, como a silhueta da morte. Aquela caveira com o robe preto e a foice na mão esquerda. E quando aquilo saiu do campo de visão, nós trememos como se um espírito tivesse passado por nós. Então perguntamos: você viu o que eu vi? Não acreditando no que tínhamos visto. Eu sugeri que voltássemos depois que tivéssemos feito a nossa colheita, para ver o que era. Ali não tinha nenhum animal, forma ou nada que tivesse aquela silhueta. Desde então, eu tenho visto aquilo naquele mesmo lugar e no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. O que me faz imaginar se a morte não está nos dando um aviso sobre uma possível morte por comer cogumelos venenosos. O último fato sobrenatural que eu vou relatar não ocorreu comigo, porém ocorreu com a minha avó materna.
Mas mesmo assim essa história é de tirar o fôlego. Não é muito comprida, mas é completamente real. Assim como tudo o que relatei até aqui. E isso aconteceu na casa da minha avó e foi testemunhado por outras pessoas da minha família. Isso aconteceu por volta de 1972. A minha avó estava dormindo no quarto dela quando ela foi acordada bem devagar com um brilho de luz muito clara. Ela foi abrindo os olhos bem devagar e foi conseguindo distinguir a forma de um homem, mas não conseguia ver o seu rosto. Só conseguia ver que ele estava com uma blusa de flanela e uma calça preta. Ele estava segurando uma vela. Vela essa que era de onde a luz estava vindo. A minha tia tinha 11 anos e estava dormindo com a minha avó. E também estava vendo a mesma coisa. Um pouco depois, o homem foi desaparecendo e a luz ficando mais fraca, até que tudo ficou no escuro novamente. Depois de um tempo, elas foram dormir. Porém, isso aconteceu mais algumas noites. E então aquele homem desapareceu e não voltou mais. Porém, 5 meses depois, a minha avó estava cochilando no quarto dela, quando a minha tia foi acordá-la. A cama dela estava rodeada de velas pretas flutuando no ar. E ela ficou completamente desnorteada. E depois de uns 20 segundos, ela viu o guardião da luz, como elas o chamavam. Mas a cabeça dele estava cercada por uma escuridão, como se tivesse uma nuvem negra em volta dela. E a minha tia ouviu aquele guardião dizer: "Cuide dela, ou eu cuidarei." E essa foi a última vez que elas viram aquela criatura maligna que fazia os seus ossos gelarem. Depois de um tempo, as velas desapareceram e a minha avó acordou completamente ensopada de suor frio. Bem, esses são os relatos paranormais que ocorreram na minha família. Boa noite. Bem, galera, esse é o relato de hoje. E se você tiver um relato assombrado, envie para o e-mail relatosdaeliteoculta@gmail.com. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então nos encontramos mais tarde. Fiquem bem e boa noite.